saudação aos pastores que estão na retaguarda, pastor presidente desse ministério, pastor Silvério, que está aqui e que nos fez esse convite, amém? Eu sei que as irmãs estão com um tema sobre missão, correto? Nada melhor do que falar sobre o grande missionário do Novo Testamento. Abra comigo a sua Bíblia, livro do Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, capítulo 16, vamos ler do verso 5 e o verso 6, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 16, os versos 5 e os versos 6. Todos encontraram? Diz assim: assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. E Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, somente até aqui. E que Deus abra os nossos ouvidos e os nossos corações para que nós possamos aprender um pouquinho do que Deus tem para nós nessa noite. Nós estamos no livro do Atos dos Apóstolos, irmãos. Livro esse que é um livro histórico do Novo Testamento. Nós sabemos que o Novo Testamento ele é composto por 27 livros e ele é subdividido em 4 grupos. O primeiro grupo nós chamamos de grupo dos livros biográficos. A palavra bio quer dizer vida, grafia, escrita. E esses livros nada mais são que os 4 evangelhos que narram sobre a vida de Jesus. Saímos dos livros que nós chamamos de livros biográficos e entramos nesse livro que é chamado de livro histórico, que é um livro que narra sobre a história da igreja, a história do início da igreja, a história do Espírito Santo sobre a igreja. Saímos desse livro histórico, depois nós entramos nas epístolas, essas epístolas que são subdivididas em epístolas paulinas, epístolas gerais, e por fim o livro profético do Novo Testamento, que é Apocalipse. Mas como nós falamos, nós entramos aqui nessa epístola, nesse livro histórico, que é o livro do Atos dos Apóstolos. Quem escreve esse livro é o Dr. Lucas, o médico gentil, que fora convertido aqui no capítulo 16 pelo apóstolo Paulo. Lucas ele escreve 2 tratados ao excelentíssimo Teófilo. Um tratado que é o Evangelho, que leva o seu nome, e também esse livro histórico que narra sobre o início da igreja primitiva. Lucas, no capítulo 1, ele prova para nós a ressurreição de Jesus Cristo. No capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, Lucas ele narra o momento em que Jesus rompeu a sepultura e por um espaço de 40 dias andou com seus discípulos e dando mandamento para eles. E um dos mandamentos que Jesus dá em capítulo 1 do livro do Atos dos Apóstolos, verso 7, é que ficassem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Depois que eles fossem revestidos de poder, em Atos 1 e 7, eles poderiam sair para fazer as obras missionárias. Nós estamos aqui no capítulo 1, 10 dias depois do capítulo 1, nós vamos cumprir-se então o capítulo de número 2. 50 dias depois da ressurreição de Jesus, 10 dias depois da sua ascensão, o capítulo 2 ele narra o início da igreja primitiva. E qual é o início da igreja primitiva? É no dia de Pentecostes. A palavra Pentecostes é 50 dias depois da Páscoa, é a festa das semanas, é uma das festas mais importantes que tinha em Israel. No mínimo, um judeu ele tinha que aparecer em Israel pelo menos uma vez por ano, e fosse uma dessas grandes festas. E nessa festa de Pentecostes foi a festa que o Senhor Jesus escolheu para que o seu Espírito fosse derramado sobre a igreja. Esse dia marca não somente a descida do Espírito Santo, mas marca também o recebimento da graça, marca também o batismo no fogo que João Batista havia predito sobre Jesus. É no capítulo 2 que nós temos agora a igreja fervente, a igreja pulsante. É no capítulo 2 que nós temos agora uma igreja que vai fazer a diferença. E se nós pudéssemos trocar o nome do livro, de vez ser Atos dos Apóstolos, e colocar Atos do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que está agora comandando a igreja, direcionando a igreja para a sua obra, para a sua missão,
para fazer a diferença. No capítulo 3 você vai ver, no capítulo 2 eles recebem o poder do Espírito Santo, são batizados. Pedro prega uma mensagem poderosa, e na primeira pregação de Pedro, cerca de 3.000 homens se convertem a Jesus Cristo. Saímos do capítulo 3, entramos no capítulo 4, a igreja de Jesus está crescendo, porém eles ainda têm laços com o judaísmo. No capítulo de número 4, Pedro e João vão até o templo para orar, empolgados por aquilo que receberam no capítulo 2. No capítulo 3 eles saem agora em direção ao templo para orar, e quando eles estão indo em direção ao templo, a Bíblia vai nos revelar que eles estão indo para entrar em direção à porta formosa, e aquela porta ali tinha um paralítico que já tinha mais de 28 anos que estava ali, e a religião não o colocava para dentro, ele ficava do lado de fora para mendigar. E por que ele ficava do lado de fora? Porque ele tinha defeito, e a religião judaica daquela época não permitia pessoas com defeito entrasse para dentro do templo para adorar. Mas olha só que interessante, o Espírito Santo ele veio para resolver essa deficiência. Enquanto os que tinham problemas, os que eram deficientes, não poderiam entrar no templo por causa da sua deficiência, o Espírito Santo então diz: deixa eu dar uma ajuda então. Tem muita gente que é posta do lado de fora por causa da sua deficiência, mas Pedro e João decidiram ir naquele dia, passar por aquela porta. Aquele homem paralítico olhou para Pedro e João e pensou: olha, está vindo dois homens aí, um momento exato, um momento crucial, para que eu peça uma esmola e eu ganhe uma prata, um ouro, e que eu fique um pouquinho mais satisfeito com isso. Pedro e João estão descendo, estão olhando: olha, um paralítico. Está na hora de nós colocarmos em ação a pregação de Jesus Cristo e aquilo que Jesus nos ensinou. O paralítico olha para Pedro e João e diz: moço, me dá uma esmola, me dá uma prata, me dá um ouro. Pedro olha para o paralítico e diz: olha, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que temos é o que recebemos. E o que nós recebemos no capítulo 2: poder e autoridade para curar a enfermidade. Nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que temos, isso nós lhe damos. Em nome de Jesus Cristo, tomou o paralítico pela mão, e aquele paralítico agora começou a andar. E adivinha aonde foi que ele entrou? A Bíblia nos relata que ele entra no templo. Ele entra no templo. Olha que interessante. Enquanto ele tinha deficiência, ele ficava do lado de fora mendigar. Mas quando o Espírito Santo deu movimento para as suas pernas, ele entrou no templo correndo e saltando. É isso que Deus quer fazer. Deus não quer deixar ninguém do lado de fora dessa festa. Deus não quer deixar você porque você tem uma deficiência ou um problema e você está dizendo: eu não sou digno de entrar para adorar. E o Senhor está dizendo: ei, o meu Espírito te conserta, o meu Espírito acerta a tua vida, o meu Espírito tira toda a imperfeição, e você pode adorar como você veio com essa intenção. Só quem veio adorar, dá um sinalzinho aqui. Só quem veio com uma festa, e o inimigo não pode tirar de você essa alegria e esse desejo. Aleluia! Nós estávamos num crescimento. A igreja de Jesus Cristo do capítulo 1 era formada por 120 pessoas. No capítulo 2, Pedro prega a sua primeira mensagem. Saímos de 120 para 3.120. No capítulo 3, eles curam aquele paralítico. E aí nós vamos para o capítulo 4. Depois de curar o paralítico, lá do lado do templo tinha 5.000 pessoas que estavam do lado de dentro, olhando aquele paralítico, que 5.000 pessoas passaram e viram ele ali, viram ele prostrado, viram ele naquela situação que ele estava. E agora 5.000 pessoas estão olhando, e aquele paralítico está andando, e eles estão curiosos, dizendo: em nome de quem você está de pé? Quem foi que colocou você de pé? Aí Pedro vai pregar o seu segundo sermão no livro do Atos dos Apóstolos, e vai dizer: foi Jesus Cristo e o poder do Espírito Santo que colocou este homem de pé. Este homem que nos anos não podia dar, mas o poder de Jesus Cristo, deixa eu falar. Tem muita gente que está aqui, mas não está se firmando em Cristo, e ele está dizendo: mas o meu poder e o nome do meu Senhor vai colocar você de pé novamente.
acontece? Agora nós estamos numa igreja que tem agora no mínimo 8.120 pessoas. Saímos do capítulo 4. Pedro e João apanham e são presos por pregar o evangelho de Jesus. São soltos no capítulo 5. No capítulo 5, um casal é morto dentro da igreja. Que casal é esse que é morto dentro da igreja? No tempo da graça, o casal é morto ao mentir para o Espírito Santo. Ananias e Safira venderam uma propriedade, guardaram uma parte da propriedade, esconderam e foram levar a oferta ao Senhor. E quando levaram a oferta aos pés dos apóstolos, Pedro, cheio do Espírito Santo, pergunta: por quanto venderam essa propriedade? Foi por tanto? Eles disseram: por tanto. O marido cai duro ali. Os homens pegam o corpo dele, está levando para enterrar. A mulher chega logo em seguida e mente da mesma forma. E por que eles morreram, pastor, no tempo da graça? É porque eles fizeram negócio com Deus. E a Bíblia diz: dura coisa é cair na mão do Deus Altíssimo. Eles fizeram um voto de gratidão a Deus, e quando foram pagar o seu voto, quiseram enganar Deus, quiseram mentir para Deus. Mas para Deus ninguém mente, para Deus ninguém se engana. Para Deus tem que ser da forma que você prometeu. Você tem que cumprir, porque os olhos de Deus estão sobre você. Saímos do capítulo 5, vamos para o capítulo 6 do livro do Atos dos Apóstolos. A igreja está crescendo, a igreja está em formação. Estamos em 8.120 crentes na igreja de Jerusalém. Precisa se levantar diáconos para a igreja, porque está sobrecarregando os apóstolos. Os apóstolos têm que ter o cuidado da pregação, da oração, e eles também têm que ter o cuidado da visitação e da mesa, do cuidado com os pobres, com as viúvas e com os órfãos. Então Tiago tem a ideia de dizer: vamos levantar cerca de 7 diáconos, para que eles nos auxiliem, para que os apóstolos fiquem com a pregação e com a oração, e os diáconos com o trabalho social. Entre esses diáconos levantam então o diácono Filipe e o diácono Estevão. Pouco tempo de ser consagrado, no capítulo de número 7, o diácono Estevão, que foi consagrado no capítulo 6, ele não quer só ser diácono, mas ele quer ser um evangelista também. E ele vai pregar na frente dos judeus. Ele vai para dentro de Jerusalém e começa a pregar diante dos judeus. Os judeus estão ouvindo ele pregando, e de repente percebem que a eloquência de Estevão é de uma soberania que ninguém poderia romper com a pregação de Estevão. Muitos dizem que Estevão era um cara muito capacitado, mas agora tramam contra a vida de Estevão. Eles dizem que Estevão está pecando contra a lei de Moisés e que Estevão é digno de morte. Olham para um homem jovem ali que fazia parte do Sinédrio. Seu nome, Saulo de Tarso. Esse Saulo é consultado e diz que Estevão pregou contra a lei. E Saulo então consente na morte de Estevão. Eles pegam o nosso jovem diácono recém-consagrado, levam para fora do templo. E lá fora do templo agora começam a apedrejar Estevão. Mas o que eu acho formidável é que Estevão é um grande exemplo de mártir. Os homens tiraram Estevão para fora da cidade e começaram a apedrejar Estevão. E Estevão não estava nem aí para as pedras, sabe por quê? Porque o autor do livro nos conta que quando Estevão estava sendo apedrejado, ele estava olhando para o céu, e o que ele estava vendo era maior do que a dor que ele estava sentindo. Tem muita gente que gosta de olhar para as pedras, tem muita gente que olha para quem gosta de ver quem está falando mal, que gosta de ver quem está acusando, quem não está gostando, e coisas vice-versa. Meu irmão, se nós pararmos de olhar para quem está acusando e para quem está atacando pedra, nós vamos ver muitos céus abertos. Olha para quem está do teu lado aí e diz: para de olhar para quem está falando mal, para de olhar para quem está acusando, para de olhar para quem está torcendo contra, para de olhar para quem está dizendo que não vai dar certo, para de olhar para quem está fazendo de tudo para você não chegar no seu objetivo e no seu potencial. Comece a olhar para o céu. A Bíblia diz que as pedras estavam vindo sobre Estevão, mas o olhar de Estevão estava no trono da
Está doendo, olha para o céu. Estão apertando, você olha para o céu. Jesus, aleluia. Com a morte de Estevão no capítulo 7, Saulo de Tarso começa uma perseguição na igreja de Jerusalém, no capítulo 8. Filipe, um outro diácono, rompe barreiras, rompe fronteiras. As ordens de Jesus era ficar em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. Isso aconteceu no capítulo 2. E eles levaram 6 capítulos para cumprir a ordem de Jesus. No capítulo 8, Filipe é contra a vontade. Porque tem uma forma de você sair, tem uma forma de você cumprir o ID. Ou você vai com as suas pernas, ou você é carregado por Jesus. Ou você vai por bem, ou você vai por mal. Como assim, pastor? Se você foi chamado e Jesus tem uma obra na tua vida, é melhor você dizer, eis-me aqui, do que fazer que nem Jonas. Aleluia! Filipe, a igreja não está indo fazer missão. Eles não estão rompendo com a palavra. Não estão cumprindo com o ID. Estão parados. Aí então o que acontece? O Senhor diz, deixa eu mandar uma perseguição lá. Deixa eu apertar o caldo. Deixa eu apertar os crentes. Deixa eu levantar um Saulo de Tarso na vida deles, que você vai ver eles levantar rapidinho. Tem coisa que o Senhor permite vir na nossa vida, sabe para quê? Para nos despertar, para nos alertar, para nós sairmos da nossa zona de conforto. O Senhor está dizendo, tem prova que eu permito vir na tua vida, para ver se você desperta, para ver se você acorda, para ver se você levanta e vai fazer aquilo que eu te chamei para fazer. Não espera o peixe para poder dizer, eis-me aqui, mas esta é a noite e a ordem de Jesus é, quem é que vai? Eu já estou sentindo uma glória neste lugar. No capítulo 8, Filipe vai fazer missão em Samaria. No capítulo 9, cumpre-se o que foi lido aqui pelo poema maravilhoso. A primeira surpresa do livro do Atos dos Apóstolos. Aquele que consentiu na morte de Estevão no capítulo 7. Aquele que está perseguindo a igreja no capítulo 8. Saulo de Tarso. Ele vai até o Sinédrio e pede carta para o Sinédrio para perseguir os crentes fora de Jerusalém. Ele recebe as cartas e está indo em direção a Damasco. Quando ele está indo em direção a Damasco, um esplendor de luz joga ele para o chão. E ele, sem titubear, diz, quem é, Senhor? A frase dele é formidável. Saulo cai de joelhos, já sabendo que quem o pôs de joelho é maior que ele. E mesmo sem saber o nome dele, ele já diz, quem é, Senhor? Essa força não pode ser senão a força do Deus Todo-Poderoso. O Senhor fala com Saulo de Tarso, sou eu. Quem? Eu, Jesus, a quem tu persegue. O Senhor transforma a vida de Saulo de Tarso. Este homem que entra poderoso em Damasco, entra cego, tateando as paredes. Mas o Senhor manda Ananias ir até ele, orar sobre ele, impor as mãos e que a visão dele voltasse. Quando Ananias chega lá na casa na rua direita, esse homem chamado Saulo de Tarso já estava orando 3 dias, jejuando 3 dias, já estava crente. O encontro que ele teve com Jesus no meio do caminho foi extraordinário, foi suficiente para mudar a vida daquele homem. O encontro que nós tivemos com Jesus é suficiente para mudar a nossa história. Não é homem comum, mas é o nosso Jesus. Ele teve um encontro um único dia com Jesus e já estava orando, jejuando 3 dias. Esse homem põe as mãos sobre Saulo, ele volta a enxergar, é batizado nas águas. Ele agora se torna um grande evangelista da palavra de Jesus. O perseguidor agora será um pregador do evangelho. No
capítulo 10 do livro do Atos dos Apóstolos, nós temos a segunda grande surpresa do livro. Os judeus acreditavam que o Cristo era só para eles, que o batismo com o Espírito Santo era só para aquele povo judeu que se converteram a Cristo. E eles eram pessoas que eram super religiosos e não gostavam de se contaminar com outras pessoas que fossem gentílicas. E o Pedro, agora no capítulo de número 10, está lá em Jope, numa sacada, quando de repente Deus dá uma visão para ele. Ele vê um cesto com diversos tipos de animais, que descia com um lençol, e a voz que dizia: mata e come. E ele dizia: não posso fazer isso, porque eu nunca coloquei coisas impuras sobre a minha boca. Aí o Senhor fala com Pedro dizendo: não diga, não chame impuro aquilo que eu santifiquei. Você vai descer, porque tem homens agora que estão na tua porta, irão te levar para a corte italiana, na casa de Cornélio, para que você pregue o evangelho para Cornélio. Cornélio era um gentil que aí estava pronto para se converter, mas ainda não se convertera porque não tinha o evangelho chegado na casa dele. Cornélio já estava vendo anjo, Cornélio já estava vendo muitas coisas, mas ainda não era transformado pela pregação do evangelho. O anjo diz: Cornélio, vai chamar Pedro para que Pedro pregue na tua casa. Pedro chega na casa de Cornélio, Pedro está lá meio desconfortado, Pedro está meio ausente. Pedro começa a pregar uma mensagem sem graça, uma mensagem para que ninguém se converte, porque Pedro é fariseu, Pedro é alguém que acha que Jesus Cristo é só de domínio dos judeus. Mas de repente o Espírito Santo cai na casa de Cornélio. No capítulo 10 a Bíblia diz: e o Espírito Santo caiu na casa de Cornélio. Sabe qual é a diferença? A diferença é que no capítulo 2 a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu, mas no capítulo 10 diz que o Espírito Santo caiu. Sabe por que o Espírito Santo caiu na casa de Cornélio? Porque o Espírito Santo está vendo que Pedro está com uma vontade péssima, e o Espírito Santo diz: Pedro, então dá licença, já que você não quer, eu quero. E o Espírito Santo cai na casa de Cornélio, batiza a família de Cornélio, os empregados de Cornélio. Há uma festa na casa de Cornélio, porque o Espírito Santo é desse jeito. Ele não depende do pregador, ele não depende do pastor. Se ele quiser encher a igreja nessa noite, ele enche. No capítulo 11 começa a formação da igreja missionária de Antioquia. No capítulo 12 Pedro é preso, Pedro é solto. No capítulo 12 Cornélio é levado para cuidar da igreja de Antioquia. No capítulo 12 Cornélio vai atrás daquele homem, Saulo de Tarso, que está 8 anos escondido lá em Tarso. Traz ele para a igreja de Antioquia no capítulo 12. Paulo, agora seu nome gentil, começa a ensinar na igreja de Antioquia. No capítulo 13, o Espírito Santo aparece naquela igreja 3 anos depois e manda separar para a obra missionária. No capítulo 13, em Antioquia, o Espírito Santo desce na igreja e diz: aparta para mim para a obra missionária Saulo e Barnabé. A igreja separa Saulo e Barnabé. Saulo e Barnabé vai na primeira viagem missionária em direção à Ásia. Eles voltam no capítulo 14 e 15 para Jerusalém. Passa pelo concílio de Jerusalém no capítulo 15. Sai em direção à segunda viagem missionária no capítulo 16. No capítulo 16 aqui, nós começamos uma mensagem poderosa, porque depois que a igreja de Jerusalém autorizou Paulo a pregar para os gentios, Paulo decide então no capítulo 16 ir fazer a sua segunda viagem missionária. Paulo tem um pequeno desentendimento com Barnabé. Barnabé quer levar João Marcos, o mesmo João Marcos que escreve o evangelho que leva o seu nome. Só que esse moço, na primeira viagem missionária, quando passaram pela região da Panfilha, ele desanimou, ele desistiu. Quando viu que Paulo quase morreu apedrejado, e voltou atrás. E agora Barnabé quer levar João Marcos de novo. E Paulo diz: este que desistiu não vai, porque eu não estou procurando pessoas covardes. Eu não estou procurando pessoas que desistem na primeira pancada para fazer a missão
missão, preciso de pessoas corajosas, que estejam dispostas a entregar sua própria vida por Cristo. Eu estou aqui como Neemias, que o Senhor manda gritar no meio do arraial: os medrosos e covardes que voltem. Deus não está procurando covarde, não. Deus está procurando corajosos. E eu quero saber nesta noite: tem corajosas aqui? Tem coragem, meu irmão? Levanta a tua mão por gentileza. Tem a glória de Deus dizendo: são os corajosos, são os que vão, são os que estão com vontade e disposição. Eis-me aqui, estou disponível, usa-me. Você deu autorização para o Espírito Santo, você deu legalidade para ele, dizendo: eu estou disponível, faz de mim a tua vontade. Aleluia! Não dá mais para recuar. Paulo então sai em direção à viagem, só que Barnabé não vai. Barnabé pega João Marcos e diz: Paulo, o senhor vai me desculpar. Já percebeu que até nas confusões que Deus permite acontecer, o negócio, o reino ganha? Tinha só uma comitiva missionária. Com a discussão de Paulo e Barnabé agora se torna duas. Barnabé pega João Marcos, seu sobrinho, e vai para Chipre. Paulo olha para dentro da igreja e conhece um moço chamado Silvano. Silvano é o mesmo nome de Silas. Chama ele e diz: vamos fazer missão. Silas vai com Paulo então em direção à segunda viagem missionária. Eles passam na região de Derbe e Listra. Conhece um jovem chamado Timóteo. Timóteo é corajoso. Timóteo é batuta. Timóteo é um jovem que a igreja dá bom testemunho. A igreja diz: olha, Paulo, a mãe é boa, a avó é boa, cuidou bem dele. Lloyd é uma avó atenciosa, Eunice é uma mãe abençoada. O moço aqui prega que é uma beleza. Aí Paulo pega agora Timóteo e vai em direção à segunda viagem missionária. E Paulo está cocheando aqui no versículo 5, a região da Ásia. O desejo de Paulo é ir para a Ásia, porque já tinha ido lá na primeira viagem missionária. Ele diz: eu vou para onde é mais fácil, eu vou para onde a minha vontade manda. Só que no capítulo 6, o Espírito Santo impede Paulo de entrar em Mísia. O Espírito Santo impede Paulo de fazer aquilo que Paulo quer fazer. Vocês estão comigo na pregação, sim ou não? Então vocês vão me perguntar e eu vou responder. Vocês vão perguntar: pastor, por que o Espírito Santo impediu Paulo de entrar na Ásia? Pergunta. Pastor, por que o Espírito Santo impediu Paulo de entrar na Ásia? Está muito fraco, só responde se for forte. Pastor, por que o Espírito Santo impediu Paulo de entrar na Ásia? Porque quem dirige o passo do missionário não é o missionário. Quem escolhe para onde o missionário vai não é o missionário. O missionário pode ter disposição, vontade, mas quem guia a sua agenda missionária é o Espírito Santo. Paulo está dizendo: eu quero ir para a Ásia. O Espírito Santo diz: lá já tem muita gente, eu vou te levar para um lugar. E Deus está falando com alguém. Lá já tem muita gente, eu vou te levar para um lugar onde não tem palavra, onde não tem igreja, para você fazer a obra missionária. O Espírito Santo diz: não, quem manda em missão sou eu. Quem manda em missão sou eu. O Espírito Santo vai pregando Paulo. E Paulo então para em Troade. Quando Paulo para em Troade, Troade fica na divisa entre a Ásia e a Europa. Ele está na divisa. E muitas vezes Deus nos coloca nesse lugar de escolha, entre obedecer a voz de Deus e não obedecer. Eu entendo Paulo. Paulo vai dizendo: a Ásia é mais seguro, a Ásia tem sinagoga, a Ásia tem lugar para que eu fique lá, a Ásia tem lugar para que eu me abrigue. A Europa não tem igreja, a Europa não tem lugar para me abrigar lá. Por que Deus, o Senhor quer que eu vá para lá? Aí Paulo dorme. De madrugada vem um varão atravessando a Macedônia e chega até Paulo e diz: Paulo, a ordem é essa, atravessa a Macedônia e nos ajuda. A ordem
Macedônia é Europa. E Paulo diz: o que eu vou fazer lá, Deus? Lá não tem lugar para me abrigar. E o Senhor está dizendo: vai. Lá não tem financeiramente quem vai me sustentar. E o Senhor está dizendo: vai. Mas Senhor, o que eu vou fazer lá? Vai viver por fé e não por vista. Não se preocupa que quando chega lá eu cuido de tudo para você. Não se preocupa que quando chega lá eu te dou o teu sustento, eu te dou o teu alimento, eu te dou aquilo que você precisa. Desobedeça a minha voz, porque eu sou quem estou no controle de todas as coisas. Deus está mandando a gente para a Europa. Quando chega na Europa, eles param numa cidade chamada Filipos. Chega na cidade de Filipos, não tinha igreja, pastor. Não tinha igreja. E eles decidem fazer o quê? Tem umas mulheres aí que são convertidas ao judaísmo e que fazem oração na beira do rio. E Paulo diz: então vamos para a beira do rio. Quando chegaram na beira do rio, um monte de mulher lá lavando as roupas e adorando a Deus. Um monte de mulher lavando a roupa e adorando a Deus. Aí eu vejo Silas com seu violãozinho tocando. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé. Lucas termina dizendo, nessa oportunidade, viu o apóstolo Paulo. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo começa a pregar. E uma mulher com o nome Lídia, comerciante, da região de Tiatira, está lá ouvindo a pregação do apóstolo Paulo. E quem vai lá abrir o coração de Lídia, sabe quem é? É o Espírito Santo. Paulo está pregando e o Espírito Santo está indo converter a primeira convertida de Filipos, da Europa. Sabe quem era Lídia? Uma comerciante, olha só que bênção. Lídia é uma comerciante. O Evangelho chega naquele lugar e atinge o coração de Lídia. Lembra que Paulo e Silas e o restante do grupo não tinha onde ficar? Não tinha, mas Deus já providenciou. Lídia é comerciante, a casa dela é grande. Ela chega para Paulo e para a galera e diz assim: eu estou vendo aí que esse Evangelho mudou a minha vida e eu sou inteligente. Eu vou levar vocês para minha casa. A mulher pega os pregadores, os cantores, leva tudo para sua casa. E poucos dias depois, a Bíblia vai dizer que Lídia creu no Senhor Jesus e toda a sua casa foi salva. A mulher inteligente, ela disse: eu trouxe aqueles que me tornaram cristão, a minha casa vai ser transformada. Não tinha crente, o Senhor já providenciou. E o Senhor não providenciou qualquer uma, não. O Senhor providenciou uma mulher que tem.
O senhor está dizendo, qual que era o problema, Paulo? Moradia e comida, já está providenciado. Já está pagando. Qual é o segundo problema? Não tem igreja. Lídia olha e diz assim, gente, eu tenho uma garagem grande aqui. A não ser essa igreja aqui começou grande, né? Essa igreja aqui começou com garagem, né, pastor? Com garagem. Meu irmão, a não ser essa igreja, mas eu não conheço uma igreja que não começou com garagem. Toda igreja, fala comigo assim, toda igreja. Toda igreja. Para ser grande. Passa pelo processo de ser pequeno. Você está olhando hoje e está dizendo assim, tem pouquinha gente, mas se preocupa não. Só monstro cresce grande. Só monstro cresce grande. A igreja de Jesus ela é passo ela vai de grão em grão. É crescimento, mas é crescimento produtivo. Lídia diz, ei, vamos pegar umas cadeiras e colocar aqui na minha garagem. Pronto. A primeira igreja na Europa começou, sabe na onde? Na garagem da irmã Lídia. Só que Paulo não esquece da mulher da beira do rio. E todo dia ele está indo para a beira do rio fazer o culto lá e fazer o culto na casa da irmã Lídia. Culto lá, casa da irmã Lídia. Uma jovem grega, possessa por demônios, começa a seguir Paulo e Silas, Lucas e Timóteo. Eu estou vendo que esses homens que estão vindo aí são servos do Deus Altíssimo. O demônio está mentindo? Não, né? Não está falando a verdade? Mas Paulo vai lá e coloca a mão e expulsa o demônio dela. Cuidado com quem está te elogiando. Cuidado com quem está dando tapinha nas suas costas. Cuidado com quem está dizendo, estamos juntos, mas não estamos juntos. Cuidado com quem está querendo infiltrar-se no corpo de Jesus. Cuidado com esses demônios que até falam verdade, mas toda a verdade na boca do diabo tem que ser rejeitada. Cuidado com esses falsos profetas, afeminados, homossexuais, que estão entrando, revelando DVD, revelando CPF, revelando tudo, mas não revela a palavra de Deus. O Senhor está dizendo, coloca a mão na cabeça e expulsa que é demônio. Aleluia! Está falando a verdade, mas é demônio. Paulo expulsa o demônio daquela jovem. Quem mandou Paulo para a Europa? O Espírito Santo. Ao expulsar o demônio daquela jovem, aquela jovem vai entrar para a igreja também. E a igreja está começando aonde? Então a casa da Maria tem mais uma convertida agora. Uma jovem grega, escrava 2 vezes. Escrava porque era endemoniada e escrava porque era senhorio. Os senhores romanos dominavam sobre ela. Os senhores romanos agora, ao perceber que aquela jovem foi expulso demônio e eles perderam o dinheirinho da adivinhação dela, pegam Silas e Paulo no meio da praça, batem neles, açoitam eles e lançam eles agora no cárcere inferior, amarrado pés e mãos. Quem mandou eles para a Europa? Não, fala mais forte. Quem mandou eles para a Europa? Quer dizer que o Espírito Santo então leva a gente para sentir algumas coisas. Não acredita nesse evangelho de facilidade que nós estamos ouvindo hoje. Não acredite no evangelho que não traga lágrimas nos nossos olhos. Aleluia! É muito crente dizendo, Senhor, porque eu sofro, porque você é crente. Porque eu passo tanta dificuldade, porque você é crente. Porque você não negocia com o pecado, porque você não negocia com a sua verdade. Senhor, porque eu passo tanta prova, porque você é crente. Mas, Senhor, eu vejo tanto crente abençoado, meu irmão, cuidado. Nem tudo que você pensa que reluz é ouro, tem coisa que não é de Deus. E você está passando por uma prova, mas não está em pecado. Está passando fome, não está em pecado. Está passando por isso, não está em pecado. O Senhor está dizendo, aguenta essa breve momentânea tribulação, porque ela produzirá uma paciência, e a paciência
paciência, a perseverança, e a perseverança a fé, e ela não será abalada e nem tirada da tua vida. Estão numa prisão porque pregaram e expulsaram o demônio de uma jovem. Estão pagando preço alto porque expulsaram o demônio de uma jovem. Eu imagino que se fossem os crentes do dia de hoje, dentro da prisão, como estaria? Se fossem os crentes do movimento pentecostal dos dias de hoje, não vou mais pregar, não vou mais cantar, não vou mais reger, não vou mais fazer coisa nenhuma, porque eu fiz já onde eu vim parar. Meu irmão, para com isso. Para com esse negócio de mimimi. As dores fazem parte do teu chamado. Deus não prometeu que você não sentiria dor, mas Ele prometeu que estaria presente no meio da tua dor. Ele não falou: no mundo tereis ausência de aflição. Foi isso que Ele falou? Ele diz: no mundo tereis aflição, mas Ele manda a gente fazer o quê? Tem bom ânimo. Eu venci, vocês vão vencer. Fazer a vontade de Deus vai levar você para um lugar que você não quer estar. Mas tudo isso tem um projeto de Deus. Fala assim: pastor, mais forte, pastor, por que Deus colocou eles na prisão? Porque Deus colocou eles na prisão. Agora eu vou te responder. Porque Deus não gasta dor em vão na vida de crente. Na prisão tem pessoas que precisavam ouvir o Evangelho. Tem situação que Deus te coloca, pastor, que você diz: Deus está doendo, e o Senhor desaguenta, porque eu vou usar a tua dor para salvar pessoas. Eu vou usar a tua dor para entrar em lugares que eu não entraria se você não tivesse sentido ela. A prisão precisa ser salva, sim ou não? E para levar pessoas para ir pregar na prisão, o crente tem que ser preso. E calhou que foi Paulo e Silas. Eles estão dentro da prisão, poderia estar reclamando. O que eles estão fazendo? Isso daí é sinal de quem entendeu porque Deus colocou eles lá. Espera aí, se Deus colocou a gente aqui, não é para nós murmurarmos, não. Silas, continua o louvor lá do tanque, continua o louvor lá do rio lá. Por quê? Daqui a pouco eu vou pregar. Eles começam a louvar, e a Bíblia diz que perto da meia-noite Deus manda um terremoto na prisão. Esse terremoto é o terremoto que chamamos de terremoto da libertação. Por que terremoto da libertação? Porque esse terremoto não cai parede nem teto, só abre prisões. Não caiu uma parede e não desabou um teto, só abriu as prisões. E o que acontece? O carcereiro romano que está do lado de fora, desesperado ao ver a prisão aberta, ele já está quase tirando a vida dele, e Paulo grita, dizendo para ele: não faça isso. Não, eu vou tirar a minha vida. Não faz isso. Por quê? Nenhum preso fugiu. Os presos estão tudo aqui dentro. O carcereiro toma a luz, entra na prisão e diz: rapaz, ninguém fugiu. E eu só vou responder se vocês perguntarem: pastor, por que ninguém fugiu? Porque Paulo ainda não tinha pregado. Imagine se uma prisão abre aqui no estado de São Paulo hoje. Tinha presos perigosos, mas eles viram que o terremoto só veio quando o Silas abriu a boca. Eles disseram: que negócio bom é esse? Que evangelho é esse? E o Senhor dizendo assim: entendeu porque eu te trouxe aqui? Entendeu porque é dor? Entendeu porque é sofrimento? Eu quero salvar pessoas na classe mais baixa da cidade de Filipos. Eu quero salvar aqueles que não tinham nada, aqueles perdidos. Eu estou causando uma dor na tua vida, mas não é para te matar. É para, através da tua dor, eu poder romper barreiras e salvar quem nunca seria salvo. Aleluia! Olha só que forte. Eu estava indo pregar. Obrigado, pastor. Eu estava indo pregar. A minha filha começou a arder 40 graus. Eu falei: meu Deus, eu com o carro, com o motor,
queimado, tendo que pregar, chamar um Uber. E a filha com 40 graus. Falei para minha esposa, falei assim, eu vou chamar um Uber amigo. Ó, dá para você fazer assim? Não tem muito não. Porque eu sou aquele pregador que prega a verdade. Isso daí não sei se você sabe como que é. Falei, dá sim. Leve-o no hospital, eu deixo minha filha com a minha esposa, leve-o para pregar, depois me traz de volta para o hospital. Aí levou minha filha com a minha esposa, ficou lá no hospital, eu fui pregar. Estou pregando, Deus salvou a alma e batizou com o Espírito Santo. Eu saí dali, preocupação qualquer, filha. E a médica disse, ela só vai sair daqui quando ela fazer xixi. Quando eu cheguei na porta do hospital, eu falei para um amigo meu, eu falei assim, ó, eu já entendi. Ele falou, entendeu o quê? Eu vou chegar lá, minha filha não vai ter nada, mas vai ter alguém precisando de uma oração. Eu mal entrei no hospital, a minha esposa me pegou pela mão e disse o que aconteceu com a nossa filha. Ela disse, nossa filha acabou de fazer xixi, está de alta, mas tem uma criança com 3 anos de idade que tomou veneno e está quase morrendo. Aí minha esposa me pegou pela mão, me levou até a criança. A mãe nunca ouviu falar de Jesus. A mãe desesperada, eu olhei para ela e disse, Jesus pode curar tua filha. Ela diz, é mesmo? Eu disse, é. Eu coloquei a mão sobre a criança estava espumando pela boca e quase morrendo. E o Espírito Santo me tomou, desentendeu, porque eu causava uma dor na tua vida. É para que você pregue vida para outros, é para que você faça obra. Eu terminei de pregar, a criança abriu os olhos e olhou para mim. Eu digo, mãe, pode ficar tranquila, que se ela tiver que ficar no hospital, não é mais pelo veneno, pode ser outra coisa. E está aqui o meu telefone, e eu sou pastor dessa igreja. Quando Deus tirar ela daqui, me liga. Eu estou lá em casa com a minha filha dormindo, 3 horas da manhã. A mãe liga dizendo, pastor, tudo que o Senhor falou se cumpriu, o veneno foi embora. A minha filha está indo em observação aqui, mas ela não tem nada. Deixa eu te falar uma coisa, você está perdendo lá em adorar aquele que vive, aquele que reina. Deus está causando alguma dor na tua vida, mas não é para te matar. Ele está promovendo pessoas ao teu redor. Levanta a tua mão, por gentileza. Abre a tua boca para adorar. Você é chamado para adorar. Como termina essa história? Lembra que o carcereiro queria se matar? O carcereiro entra e vê que ninguém fugiu. Sabe o carcereiro pergunta para Paulo? Pergunta, o que é, pastor? O que, pastor? O carcereiro chega para Paulo e diz assim, o que eu devo fazer para ser salvo? Não foi Paulo que falou, você precisa ser salvo. O carcereiro disse, o que eu devo fazer para ser salvo? Aí Paulo olha para alguns versículos atrás e diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mas o carcereiro, sabe o que o carcereiro faz? Pega Paulo e Silas e diz, vamos para minha casa. Vamos para minha casa porque você está muito machucado. E o carcereiro está lá enxugando as feridas de Paulo e Silas, que eles foram puxados para o lado. O carcereiro limpando as feridas, o que o Paulo e Silas está fazendo? Pregando na casa do carcereiro. O carcereiro, porque assim, meu, sabe como nós pregamos? Está doendo aqui atrás que você não faz ideia. Tem uma história aqui atrás que você não faz ideia. Tem um processo aqui atrás que você não faz ideia. Você está vendo rindo, dando glória, mas tem dores aqui, porque nós pregamos a verdade com as costas marcadas. Paulo está pregando com as costas sangrando, mas está pregando. E o filho do carcereiro, a família do carcereiro, está ouvindo a pregação. Oh, aleluia! Aí onde termina a mensagem? Termina no rio. De madrugada, Paulo vai para o rio de novo. Pergunta para mim, fazer o que, pastor? Fazer o que, pastor? Pregar? Pregar? Não. Batizar. Batizar quem? O carcereiro. A esposa do carcereiro. O filho do carcereiro. Se tivesse sogra, a sogra do carcereiro. O sogro do carcereiro, sabe por quê? Porque ele creu e toda a sua casa foi salva em Cristo Jesus. Essa cidade chamada Filipos recebe uma carta de Paulo. E essa
essa cidade era a cidade que Paulo não queria ir para lá, sim ou não? Paulo não queria ir para Filipos, correto? Mas sabe quem sustenta Paulo 3 vezes nas suas missões? Aquela igreja pequena e pobre. Sabe aquele lugarzinho que você diz, é tão simples? É lá que Deus vai usar para te sustentar. Aleluia. Sabe aquele lugarzinho que você diz, mas não tem nem crente lá? A cidade de Filipos era menor que a cidade de Corinto. Paulo fica na cidade de Corinto recebendo oferta da cidade de Filipos. Paulo diz, que vergonha para vocês, Corinto. Eu estou aqui, vocês nunca me deram uma tremenda. Nunca me deram uma ajuda de custo. Se não fosse os crentes de Filipos, se não fosse a igreja de Filipos, eu estava passando fome. Então aquilo que você julga que é pequeno, a palavra diz, não desprezai as coisas pequenas. Não julgue as coisas pequenas, porque é de lá que Deus está mandando a resposta para tudo. Imagine só agora o culto na casa da irmã Lídia. O culto na casa da irmã Lídia é composto por uma comerciante rica, uma jovem grega escrava, um soldado romano que era guardião de uma prisão, e alguns presos que após cumprirem a sua pena vão para lá. Aquilo que você diz, Senhor, não quero, cuidado. Deus tem um projeto muito grande para fazer lá. Feche os olhos. Senhor Jesus, eu agradeço, Pai, pela tua palavra. Eu agradeço, Senhor, porque eu preguei ela sem mistura, sem mentira, sem engano. Senhor, enquanto eu estou pregando aqui, guarda a minha casa, guarda o meu negócio, guarda meu carro, guarda minha família, guarda meus filhos, Pai. Senhor, continua abençoando esta igreja, continua abençoando a presidência dessa igreja, continua abençoando os missionários dessa igreja, continua abençoando, Pai, a todos quantos se esforçaram por esse trabalho. Senhor, a tua palavra é fiel e verdadeira, continua renovando, continua restaurando, Senhor. Aquilo que nós não podemos fazer, faz em nós, aquilo que nós não sabemos, faz por nós, aquilo que os nossos olhos é limitado e nós não enxergamos, mostra, revela. Nesta noite nós clamamos a Ti, em nome do Teu Filho Jesus, e quem crê glorifica bem alto aquele que vive. Glória a Deus. Quantos podem dar glória para Jesus? Quantos querem que o pastor Danilo volte aqui? Amém. Dá vontade de ouvir ele até quando ele aguentar pregar a palavra de Deus, né, irmão? Gloriosa palavra. Que Deus abençoe, pastor, por esta palavra, por esta vida, por mistério. Que Deus continue abençoando. Vamos estar ouvindo as nossas irmãs orar a Deus, conjuntamente com toda a igreja. Aleluia. Glórias a Deus. Logo após, vou passar aqui o trabalho ao nosso pastor presidente, já está finalizando, dando encerramento. O pastor Eliseu vai estar orando por todos nós, todos eles que vão estar em viagem a partir de agora, daqui a pouco, né? Aleluia. Mas vamos ouvir nossas irmãs, juntamente com todas as irmãs, toda a igreja. Glória a Deus, aleluia. Se finalizar, só pede por pé, só pede por pé.